tá bom? De maneira geral, a gente tem uma padronização aqui, nos Estados Unidos, na Europa. Todos nós tendemos a fazer as mesmas projeções, mais ou menos na mesma ordem, para que o filme seja interpretável por todas as pessoas e para que, de maneira consistente, a gente tenha avaliação de todos os principais segmentos coronarianos em pelo menos 2 projeções ortogonais. Então, na coronária esquerda, fazemos de 3 a 4 projeções básicas. A primeira projeção é a caudal direita, que é uma oblíqua anterior direita caudal, mais ou menos. Isso aqui não interessa muito para vocês, é só para vocês terem uma ideia. Com 20 graus de inclinação para a direita, 20 graus de caudal. Ela é a primeira injeção que a gente faz, em geral, na coronária esquerda, porque ela nos dá uma boa resposta, uma boa ideia da coronária como um todo, a coronária esquerda como um todo. A gente consegue ver a circunflexa, a gente consegue ver os ramos marginais, o tronco da coronária esquerda, bifurcação distal, muitas vezes, entre circunflexa e descendente anterior no seu terço proximal e médio. Então, ela já nos dá uma boa resposta. Cranial direita, cranial esquerda e caudal esquerda. Então, esse movimento de começar caudal direito e ir rodando em sentido horário é para manter uma padronização e todo mundo falar a mesma língua, fica fácil de interpretar o exame, um pouco mais fácil de interpretar o exame. E a coronária direita é bem vista, dependendo do que tiver de anatomia, de lesões, etc., em 1 a 3 projeções básicas. A primeira projeção que a gente faz tradicionalmente é oblíqua anterior esquerda, que é... Vocês estão me ouvindo ou cortou o meu áudio de novo? Tranquilo. Estão me ouvindo? Beleza. É que fez um silêncio aqui. Então, beleza. A padronização, então, coronária direita é vista bem com 1 a 3 projeções básicas. Primeira, geralmente, a oblíqua esquerda, que a gente faz com 30 graus de inclinação esquerda. Ela consegue ver o ósseo, o terço proximal, o terço médio, terço distal da coronária direita e muitas vezes o ramo ventricular posterior e o ramo descendente posterior, dependendo se é dominante ou não a coronária direita. Fazemos uma projeção cranial, muitas vezes para ver esses ramos, depois a gente vai falar um pouco disso, ver o ramo VP e o DP, e uma direita pura para ver o terço médio da coronária direita. Tá? E o ventriculograma, que hoje em dia não é mais tão feito assim, mas eventualmente a gente ainda faz, no SUS, em que a gente tem dificuldade, às vezes, de ter um ecocardiograma, ou mesmo um ecocardiograma confiável, ventriculografia, às vezes, acaba ajudando muito e definindo conduta. Ela pode ser feita em 2 projeções, tradicionalmente, em oblíqua direita, em 35 graus de direita, e oblíqua esquerda, em 30 graus de esquerda. Tá? E qual que é o motivo pelo qual a gente faz pelo menos 2 projeções ortogonais? A gente precisa, primeiro, separar a imagem dos segmentos das artérias. Então, para isso, a gente precisa inclinar o canhão de raio-x, e a gente vai falar um pouco disso na frente, mas para a gente conseguir tirar, deixar o menos de sobreposição das artérias possível, para isso a gente precisa fazer várias projeções. E como a gente tem uma estrutura tridimensional, que a gente está vendo numa imagem bidimensional, a gente precisa pelo menos 2 projeções de 90 graus. Assim como o ortopedista tira um raio-x de um osso para ver se está quebrado pelo menos em 2 posições, a gente precisa de pelo menos 2 posições para ter ideia da tridimensionalidade dessas estruturas. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão bem esquemática. Essas imagens que eu tirei são ótimas, são super didáticas. Eu vou dar a referência no final, um livro do Morton Kern, que é muito legal. E, basicamente, o que a gente está vendo aqui, vocês veem minha seta, né? A gente tem o paciente, aqui a gente tem o canhão do raio-x, que sempre fica embaixo do paciente, e a gente tem o captador. O captador é aquela parte do aparelho de hemodinâmica que vocês veem, que fica em cima do paciente. Geralmente ele é um quadrado ou um retângulo. É nele que forma a imagem, seria o equivalente a uma chapa do raio-x. Só que ele é um captador que faz várias imagens, porque são imagens em sequência. Então, aqui seria uma visão esquemática para a gente entender. A gente não faz visão posterior em geral, não precisa deitar o paciente, mas quando a gente fala da projeção, falar uma projeção, uma caudal ou uma cranial, ou uma direita ou uma esquerda, isso quer dizer em relação ao captador da imagem, ou seja, ao intensificador, é o quadradinho que vocês veem rodando no arco do raio-x quando vocês veem o exame. Tá? É isso que a gente fala. Então, em relação ao paciente, claro, então esquerda é a esquerda do paciente, mas é o captador, onde forma a imagem que a gente usa como referência, não o canhão do raio-x.
bom? Então, assim, cranial, obviamente, o canhão do raio-x está em posição caudal, mas o receptor da imagem, onde forma a imagem, está na posição cranial, e o caudal ao contrário. Então, sempre seguir pelo intensificador, que é aquela peça que vocês veem rodando em cima do arco. Isso é importante para a gente entender. Combinado? Já que depois eu vou passar. E é interessante entender a anatomia coronariana de verdade. Para a gente conseguir entender a anatomia coronariana de verdade, é importante ver que nas próximas imagens que eu vou mostrar para vocês, o raio-x, por ser uma imagem bidimensional, ela não passa uma ideia muito errada, às vezes, da posição das artérias. Então, por exemplo, a coronária direita é anterior, a coronária esquerda é mais posterior. A circunflexa e os ramos diagonais correm para a parede livre do ventrículo, que está para o lado esquerdo do tórax, ele não está para o centro do tórax, não é anterior, é mais posterior. Então, tudo que a gente vê, eu vou tentar mostrar isso nas imagens para vocês, na verdade, a gente está vendo por transparência, a gente está vendo errado. Mas é importante lembrar que a coronária direita se origina no seio coronariano direito e emite os ramos marginais direitos, os chamados, geralmente na literatura inglesa, de acute marginals, e a gente tem no final, quando ela é dominante, ela se bifurca em ramos ventricular posterior e descendente posterior. Tá? E a coronária esquerda, ela se origina do tronco, a coronária esquerda é o tronco da coronária esquerda, se origina do seio coronariano esquerdo, e ela se bifurca geralmente em duas artérias. A descendente anterior, que emite os ramos diagonais para a parede lateral, e os ramos septais perfurando o septo, e a artéria circunflexa, que ela emite os ramos marginais, ou na literatura inglesa, os ramos obtusos marginais, vocês vão ver que é OM na literatura inglesa, e ela pode também ser dominante ou codominante, depende, e essa questão de dominância depende de quem emite o ramo descendente posterior. Tá? Essa dominância anatômica, tem a dominância elétrica também, que, enfim, não vem ao caso, mas é o ramo descendente posterior. Então, se for a circunflexa que emite o ventricular posterior, descendente posterior, ela é dominante. Se for a direita, que emite o descendente posterior ventricular posterior, ela é dominante. E elas podem ser codominantes quando, por exemplo, a esquerda emite o ramo ventricular posterior e a direita emite o ramo descendente posterior. Isso daí é interessante saber, porque quando a direita é não dominante, ela geralmente é uma artéria fina que só irriga o ventrículo direito e ela não tem indicação de ser tratada, na maioria dos casos, de maneira percutânea, nem cirúrgica, nem nada. Ela é uma artéria, o ventrículo direito ele é irrigado de maneira por imbibição do ventrículo esquerdo, então a maioria das vezes não faz muita diferença se você tem uma coronária direita não dominante, que só irriga o ventrículo direito, ela geralmente não precisa tratar nem percutâneo, nem com revascularização cirúrgica. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, só para ficar um pouco mais simples, aqui a gente tem a coronária direita, ósteo, terço proximal até essa primeira curva, terço médio até essa segunda curva, ela tem um formato aproximado de como se fosse um C, e ela emite o ramo descendente posterior e o ramo ventricular posterior. Tá? Aqui é interessante essa imagem, porque ela nos dá eu coloquei ela justamente porque ela nos dá a mesma impressão errada que a coronariografia nos dá. Parece que a circunflexa, na verdade, é um ramo que vem para frente, mas na verdade é um ramo que vai para trás. Tá? E a circunflexa corre no sulco atrioventricular e se encontra lá atrás com a coronária direita. Tá? Então, assim, é por isso que elas competem pela dominância. Quando elas chegam no sulco, quando elas correm no sulco atrioventricular e chegam no crus cordis, elas podem emitir o ramo ventricular posterior, descendente posterior. Então, geralmente, a maioria das vezes é a coronária direita, na minoria dos casos é a coronária esquerda e tem algum grau de codominância em alguns casos, mas mais de 70% a dominância anatômica é da coronária direita. Então, isso é interessante para a gente ter uma ideia que, na verdade, a imagem que a gente vê, ela é enganadora, ela é difícil, se você não estiver pensando ativamente nisso, você vai achar que a circunflexa vem para frente, mas, na verdade, ela está correndo de maneira oblíqua para trás pelo sulco atrioventricular até encontrar o, o sulco interventricular posterior. Tá? Desculpa, o telefone está tocando aqui, está me atrapalhando. Enfim,
Vamos lá. Então, a coronária direita, lembrando que ela se origina no seio coronariano direito, corre, ela também dá uma impressão errada, porque ela corre um pouquinho no sulco atrioventricular, e daí ela desce no sulco interventricular posterior e emite os ramos ventricular posterior e descendente posterior. Então, lembrando de novo, o tronco da coronária esquerda começa no seio coronariano esquerdo, ela emite 2 ramos geralmente, ela pode emitir um terceiro ramo, que é o ramo intermédio, que o pessoal, de maneira... eu nunca ouvi isso fora do Brasil, mas que o pessoal, de maneira esquisita aqui no Brasil, chama de diagonale, se for mais para o lado diagonal, marginalis, mais para o lado marginal, mas na nome na anatômica o nome correto é ramos intermédio. Tá? E ele também corre para a parede lateral. Então, ela pode ser bi ou trifurcada, é o ramo da coronária esquerda, dando origem à artéria circunflexa, que dá origem aos ramos marginais, obtusos, que corre pelo sulco atrioventricular até o posterior e depois pode ou não emitir os ramos ventricular posterior e descendente posterior esquerdo, se for dominante. E a descendente anterior, que corre no sulco interventricular anterior, emite os ramos diagonais para a parede lateral, os ramos septais, perfurantes para o septo, e vai em direção ao crus cordis. Isso é importante, porque eu vou depois falar um pouquinho disso. Eu acho que o mais importante não é saber qual é a projeção, se é uma caudal direita, uma caudal esquerda, mas sim entender como é que é a anatomia de cada uma das artérias para a gente não precisar ficar pensando em qual é a projeção, entender qual artéria que é o quê. Então, essa figura aqui é muito interessante para ter uma ideia do desenho das artérias, e é assim que a gente vê. A gente vê o desenho das artérias e vendo mais ou menos como é que é a característica de cada uma. Coronária direita, com essas que eu falei, a descendente anterior, que emite os ramos diagonais para a parede lateral, os ramos perfurantes para o septo e corre em direção ao crus cordis, a circunflexa, que emite os ramos obtusos marginais, é isso que faz a maioria, pelo menos que todo mundo que eu conheço de hemodinamicista, ninguém pensa em projeção, todo mundo pensa em anatomia. Então fica mais fácil de entender. Aqui é uma figura ilustrativa para a gente ver como uma projeção, que aqui no caso seria uma oblíqua direita, nos dá uma impressão errada, porque a gente tem a coronária direita que passa aqui para frente, no sulco atrioventricular, depois segue no sulco interventricular posterior, originando a descendente posterior, e aqui, como a coronária esquerda, que é mais posterior do que a coronária direita, que origina a descendente anterior, que corre no sulco atrioventricular anterior, emite os ramos diagonais para a parede lateral, os ramos septais perfurando o septo, e emite o ramo circunflexo aqui do tronco da coronária esquerda, emitindo os ramos marginais obtusos. E aqui no final eles se encontram lá próximo do sulco interventricular posterior. Essa imagem aqui para mim é fantástica para a gente entender como que é a anatomia de verdade, porque é isso que vai fazer diferença para a gente entender tanto questão de dominância, quanto o que a gente está vendo em cada projeção, e depois para nós intervencionistas para ajudar a entender por que às vezes é tão difícil mexer numa coronária direita ou uma circunflexa, e geralmente mais fácil de mexer na descendente anterior. Tá? Aqui é uma visão oblíqua esquerda, a gente está vendo o tronco da coronária esquerda, que sai aqui atrás dele, a gente tem a aurícula esquerda, e daí a gente tem a descendente anterior que corre pelo sulco interventricular anterior, emitindo os ramos diagonais, aqui vistos em primeiro plano, os ramos septais perfurando o septo, e a descendente anterior correndo em direção ao apex cordis. Depois a gente tem a artéria circunflexa, emitindo os ramos marginais, aqui em direção à parede lateral. Bom, interessante, eu acho que muito mais interessante do que saber o que é cada projeção, e daí provavelmente vai ficar mais fácil vocês olharem os assistentes Edu Belo, todo mundo, Pita, todo mundo tá careca de saber, deve saber ver filme tão bem quanto eu ou melhor. Mas o negócio de ser caudal cranial, ver a cúpula diafragmática, ver a coluna para o lado que tá, eu vou falar para você que eu nunca entendi dessa maneira e hoje eu não olho para isso. Então o que eu prefiro ver é o seguinte: quando a gente tem projeções caudais, em geral, o que a gente deve ver nessas projeções? Então, projeções caudais, geralmente a gente vê a circunflexa e os ramos marginais. Dá para ver tronco de coronária esquerda? Dá. Dá para ver a DA ostial e proximal? Dá. Muitas vezes são ótimas projeções para a gente definir esses pontos da anatomia. Então, tronco de coronária esquerda, DA ostial e proximal, circunflexa proximal e ramos marginais. São
muito bem vistos nas projeções caudais. Projeções craniais, em geral, são feitas para ver ADA proximal, média e distal, os septais e os diagonais. Então, se guardar isso daí, já está ótimo. Projeções caudais para ver circunflexo e marginais, ver tronco, bifurcação e DA proximal. E as projeções craniais para ver ADA proximal, média e distal, septais e diagonais. Beleza? A gente tem algumas projeções que têm nomes. Por exemplo, vocês vão ver, isso aqui é uma oblíqua direita caudal, isso aqui é uma oblíqua direita cranial. Isso aí só é em relação àquilo que eu falei, o intensificador em cada um dos pontos. Aqui tem o nome mais comum, que todo mundo já ouviu, é Spider. A Spider é a oblíqua caudal esquerda. Tá? E ela é uma projeção que nos ajuda muito a ver tronco da coronária esquerda, a bifurcação ou trifurcação, caso seja um tronco trifurcado, a bifurcação entre DA e CX, ver a proximal e média, os campos diagonais nessa topografia que a gente consegue ver a circunflexa e os ramos marginais. Tá? De novo, ela vê muito bem a circunflexa e os ramos marginais e também vê bem a DA proximal. Então, ela continua caindo naquela regra das projeções caudais. Tá bom? Então, aqui a gente vai ver alguns filmes. Eu acredito que todo mundo já tenha pelo menos visto alguma vez na vida uma cineangiocoronariografia, mas aqui, para exemplificar, a gente tem uma projeção caudal direita, que então é a primeira projeção que a gente realiza quando a gente está fazendo um cateterismo cardíaco da coronária esquerda. Então aqui a gente vê tronco da coronária esquerda, que é o catéter, né? Tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, emitindo os ramos marginais oblíquos. Esse aqui é um grande ramo marginal, terceiro marginal. Aqui é um grande ramo marginal esquerdo também. E a descendente anterior. Vocês reparem que a gente consegue ver muito bem o terço proximal, médio, distal do tronco da coronária esquerda e o proximal, aqui no caso a gente consegue ver a DA inteira, porque é um coração com uma anatomia muito favorável. Mas geralmente a gente consegue ver pelo menos a DA proximal e a DA média. Então, assim, é uma projeção muito interessante para começar o exame, porque a gente tem uma ideia geral da anatomia. Então, o que a gente vê aqui é uma OD cranial. O que interessa, como eu sempre falo, na minha opinião, a maneira que eu vejo o filme é tentar entender as estruturas. Então, qual que é a artéria? Eu sempre tento localizar a DA na coronária esquerda. Qual que é a artéria que corre em direção ao crus cordes, emite os ramos perfurantes septais e os ramos que vão para a parede lateral, que são diagonais, a DA. Se você conseguir identificar essa artéria, você consegue ver quais são as outras artérias, independente da projeção. Vou voltar aqui na caudal para mostrar de novo. Qual artéria que corre em direção ao crus cordes? É a DA. Qual artéria que emite ramos perfurantes? É a DA. E qual artéria que emite ramos para a parede lateral? É a DA, que emite os ramos diagonais. Então é fácil, você não precisa nem saber se isso aqui é uma caudal, se isso aqui é uma cranial, não faz diferença. Localiza a DA, identifica ela, que só tem ela com essas características próprias. Então, corre em direção ao crus cordes, emite ramos perfurantes, são septais, emite ramos para a parede lateral, que são os diagonais, você vai entender o resto. Então, aqui de novo, muito fácil. Corre em direção ao crus cordes, ramos perfurantes, septais, ramos para a parede lateral, diagonais. Ok? Aqui a gente tem uma cranial esquerda. E, de novo, eu repito, eu vou insistir nisso. O jeito mais fácil de ver não é decorar onde que está a coluna, onde que está o diafragma. Isso daí também é um jeito que dá para ver, mas eu acho pouco produtivo, porque às vezes até eu tenho dúvida se o diafragma está aparecendo ou não. Então, o que eu acho mais fácil é você identificar. Identifica a DA. A DA é essa daqui. Emite os ramos septais, emite os ramos diagonais. Beleza. Achou? Achou. Então, ok. Segue em direção ao crus cordes. Aqui a gente já localizou. Então, a DA, aqui é a diagonal. E atrás, vocês veem que não é uma boa projeção para ver a artéria circunflexa, exceto quando a gente tem uma circunflexa dominante e essa projeção oblíqua esquerda cranial é muito interessante para ver os ramos ventricular posterior e descendente posterior esquerdos, mas aí cai na mesma lógica que a gente faria para coronário direito, porque eles estão no mesmo local anatômico, no sítio anatômico. Tá certo? Aqui é a Spider, ela tem esse nome meio idiota, porque ele parece realmente uma aranha com as pernas abertas. Esse aqui, a gente está vendo ela ao contrário, na verdade, quando você olha na tela, ela dá uma impressão invertida, em espelho, do que ela é no sítio anatômico. Mas é o tronco da coronária esquerda, a descendente anterior, esse aqui é um ramo septal,
Esse aqui é um ramo diagonal, que ele segue... E aqui, a única dica que eu dou para vocês é o seguinte, vocês vão ver bifurcado, a Spider não tem muito como ter dúvida que é uma Spider, porque é só ela que tem essa carinha assim mesmo, e o que a gente vê esse aqui é o ramo circunflexo, que emite os ramos marginais esquerdos. E a dica que eu dou para vocês para saber o que é DA e o que é diagonal é ver quem que vai para o lado dos marginais. O que vai para o lado dos marginais é o diagonal. O que vai em direção ao septo, ou seja, que vai em direção ao cruscóide, mas vai em direção ao septo e aqui do lado do ventrículo direito, é a descendente anterior que corre no sulco interventricular anterior. Tudo bem até aqui? Bom, na coronária direita, a oblíqua esquerda, que a gente faz tradicionalmente como primeira projeção, ela é interessante para ver o ósseo, o terço proximal, médio distal, e muitas vezes a gente consegue ter uma boa definição do ramo ventricular posterior e descendente posterior. Mas a cranial, na coronária direita, ela também serve para ver o terço médio distal da coronária direita e os ramos ventricular posterior e descendente posterior. É a mesma coisa que acontece quando a gente tem uma circunflexa dominante. Por que o cranial vê bem a circunflexa dominante? Porque ela vê os ramos VP e DP que vão para o mesmo lugar da coronária direita. E a oblíqua direita, a gente consegue ver com clareza o terço médio. É importante a gente ter essas duas projeções, porque às vezes lesões excêntricas, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, lesões excêntricas nos dão uma impressão errada. Muitas vezes a gente vê uma lesão que é um vaso que tem pouca lesão na projeção esquerda, por exemplo, e na oblíqua direita, se for uma lesão excêntrica, no sentido de que ela é irregular, ou seja, ela tem no diâmetro ali da circunferência do corte do vaso, você tem mais placa nas paredes laterais, por exemplo, do que na anteroposterior, a gente vai ter gravidade de lesões diferentes. Então é importante ter essas duas projeções, principalmente porque a coronária direita é uma coronária que ela também é muito tortuosa, ela faz muita curva dentro do coração, apesar de não parecer na angiografia. Tá? Então a gente tem aqui uma coronária direita, a gente tem essa aqui no caso tem um ramo DP, então a direita codominante, e vocês veem esses fiozinhos aqui, são os ramos marginais direitos, ou acute marginals, como eles chamam na literatura inglesa. Tá? E quando a gente faz uma cranial, a gente consegue abrir bem, a gente vê o terço proximal, médio, um pouco ruim o distal, a gente vê ramo ventricular posterior, que vai para cá, e o ramo descendente posterior, que como a DA, ele é o espelho da DA, ele corre paralelo à DA. Então, como a DA, ele emite ramos perfurantes para o terço inferior do septo interventricular. Ok? E aqui a gente tem uma oblíqua direita, e aqui a gente consegue apreciar como a oblíqua direita é tortuosa, né? Como a coronária direita é tortuosa, desculpa. Quando você tem uma projeção como essa, você acredita que o trajeto dela seja bastante regular, e talvez aqui no máximo com algumas curvas, mas o mais normal é a gente ter um trajeto regular como esse. E, na verdade, anatomicamente, mais provável que ele seja tortuoso como essa daqui. Aí aqui a gente vê os ramos ventricular posterior, descendente posterior, com pouca diferenciação entre eles, muita sobreposição de imagem, mas vê muito bem o terço médio. Então, uma projeção interessante para avaliar lesões nessa topografia. E a ventriculografia, por final, ela pode ser feita em duas projeções. Na oblíqua direita, que é geralmente o que a gente vê, que eu vou mostrar para vocês, que é aquele ventrículo bonitinho, redondo, bem, todo mundo consegue identificar o que é a parede anterior, posterior, é isso mesmo. A oblíqua direita, como a gente está olhando o coração do lado direito, o que a gente vê bem é anterior e posterior, vê anterior, apical, inferior, enfim. Mas a gente não consegue ver, por exemplo, bem a parede lateral e septal, porque há uma somação de imagens. Então, o ideal para a gente, se a gente tem dúvida na parede lateral e septal, é fazer uma oblíqua esquerda, que nem sempre é realizada. Mas, em geral, a ventriculografia, na maioria das vezes, é realizada na projeção oblíqua direita, para a gente ver a parede anterior, apical e posterior, e ver também a válvula mitral, se ela é competente ou não. Aí, oblíqua esquerda, a gente vê parede lateral e septal. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, talvez vocês tenham visto alguma vez. Essa aqui é a oblíqua esquerda. Então, o que a gente vê aqui, basicamente, apical, obviamente, mas a gente vê parede lateral e parede septal. Tá? A gente não tem muito costume de fazer essa projeção todas as vezes, porque gasta mais contraste, etc. Mas é uma projeção muito interessante para a gente ver, por exemplo, quando tem uma marginal com doença, uma diagonal com doença, ou você tem dúvida se o infarto teve complicação mecânica, se tem CIV. É muito interessante essa projeção e resolve muitas dúvidas que a gente possa ter.